Olá, sejam bem-vindos. Com a ideia de depender menos de matéria-prima virgem, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis, o conceito de economia circular surge como um contraponto ao modelo econômico que vivemos, o de extração de matéria-prima, transformação, uso e descarte de resíduos. Isso está atingindo o limite. Será que todos estão conscientes do seu papel? Em um ciclo equilibrado do nosso ecossistema, todo resíduo deveria virar insumo para a produção de novos produtos. No entanto, a interferência humana tem causado impactos profundos e desestabilizado essa estrutura. Nesse contexto, a economia circular surgiu como resposta a um novo desenvolvimento que nos permita avançar na questão do reaproveitamento dos resíduos. Muitas empresas já estão atentas a isso. Uma pesquisa da CNI mostrou, por exemplo, que 76,5% das indústrias desenvolve alguma iniciativa de economia circular. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo Veríssimo Neto, gerente de meio ambiente e socioeconomia da Giral Energia, empresa controlada pela ENDE, Mitsui e Grupo Eletrobras, e que opera a hidrelétrica de Giral. E Davi Tempo, gerente executivo de meio ambiente e sustentabilidade da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Sejam bem-vindos ao Além da Energia e muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Vou começar então o nosso bate-papo com o Davi, e eu quero saber de você, Davi, qual a importância e a urgência da economia circular e como as indústrias e as empresas podem colaborar com isso. Então, gostaria de trazer aqui primeiro, a eminente entrada do Brasil na OCDE, onde 40% dos instrumentos econômicos diz respeito a meio ambiente e sustentabilidade. Com certeza, a economia circular contribui para vários desses instrumentos. Queria trazer também aqui a importância da ratificação do Acordo Mercosul-União Europeia, que tem um capítulo inteiro sobre desenvolvimento sustentável, e o Acordo de Paris, a questão das emissões e cumprimento da NDC, são pilares centrais. E claro que, com certeza, também a economia circular tem muito a contribuir quando a gente fala de redução de emissões. E, por último, gostaria também aqui de deixar a importância da recuperação pós-Covid, vários países direcionando os seus investimentos para questões que tratem as ações climáticas e também a redução da perda de biodiversidade, e a economia circular entraria aí nessa agenda de uma forma bastante horizontal, claro que também com bastante conexão quando a gente fala dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E não poderia ser diferente, várias indústrias, o nosso setor industrial já com essa agenda bastante internalizada, quando a gente fala do uso eficiente, quando a gente fala da eficiência hídrica, da eficiência energética, da gestão de resíduos, da recuperação da própria energia também. Então, são fatores que demonstram que a indústria brasileira já há bastante tempo já vem incorporando essas boas práticas de economia circular já na sua estratégia, e corroborando com essa nova economia. Agora, a sua vez, Veríssimo, o Davi falou aqui sobre a importância da agenda da economia circular para a indústria como um todo. Mas como o setor de energia, especificamente, lida com essa questão? Então, o setor de energia ele tem uma contribuição, a gente vê, muito importante na economia circular. Inclusive, nesse momento, a gente está passando por essa transição energética. Eu acho que através da transição energética, que tem mostrado que a melhor alternativa, como assim, promessa da gente ter alto impacto positivo na vida das pessoas, nas empresas, e no país, nos países, os países emergentes, como o Brasil, eles têm um potencial muito grande de ganho com a economia circular, geralmente eles possuem abundância de recursos, naturais ainda, tem população mais jovem que a média mundial e tem forte consumo de produtos e serviços, não por acaso, temos registrado nos últimos anos grandes investimentos na implantação de projetos de energias renováveis. Eu acho que a energia eólica, a energia solar, também a biomassa, ela tem avançado, e tem contribuído para melhorar essa questão da transição energética. Acho que a gente tem o setor de energia, ele está avançando e tem que avançar nesse sentido, Acho que a transição energética ela vai trazer a economia circular, a parte da economia circular e levar melhorias, para toda a questão da contribuição, redução
dos gases, né? A questão do CO2. Então, isso eu acho que é muito importante, né? Inclusive, Jirau Energia, por exemplo, né? Nós perseguimos a sustentabilidade, trabalhamos com a energia circular, né? Dentro dos nossos processos, a eficiência dos processos, né? Priorizando insumos renováveis, né? Começar pela própria produção de energia elétrica, né? Que a gente tem aqui na usina, né? Jirau, por exemplo, é a quarta maior geradora hidrelétrica com capacidade de 3.750 megawatts, né? O suficiente para abastecer, por exemplo, 40 milhões de pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Certamente, esse é o caminho. Davi, agora, novamente, quero perguntar a você, além de tornar a atividade mais sustentável, que outros benefícios a economia circular traz ao negócio? Primeiramente, queria também pegar um gancho da fala do Veríssimo, que é uma fala muito importante quando ele traz, né, a questão da transição energética, né, e esse pilar é um dos pilares que a CNI desenhou, né, como a sua estratégia para uma economia de baixo carbono. É claro que devemos dar a máxima importância para os renováveis, né, e aí eu estou falando de eólica, de solar e de biomassa, mas também começar a olhar para algumas agendas mais novas, agendas, né, que trazem inovação e que o Brasil tem grande vantagem comparativa, né, em relação a outros países do mundo. Estou falando aqui do próprio hidrogênio verde, né, que tem um potencial enorme, né, uma agenda nova que a CNI tem internalizado e procurado entender, né, como melhorar o seu contexto, né, o seu arcabouço regulatório, né, mas com certeza naqueles estados entre o norte e o nordeste tem grande vantagem comparativa, né, e é dos potenciais que o Brasil tem enxergado, né, quando assume aí um protagonismo maior, né, em termos de sustentabilidade, né, em termos de competitividade no mercado internacional. Além do hidrogênio verde, eu gostaria de citar aqui também a produção de eólica, né, offshore, é um assunto também bastante novo, um assunto que vem sendo debatido também muito no contexto internacional. Então, vão surgir novas agendas, né, e o Brasil precisa também estar preparado em termos de negócio, em termos de disponibilidade de investimento, mas também, principalmente, aí no seu arcabouço regulatório. Mas voltando aqui à pergunta do Rafael, né, com certeza a parte de ambiental ela é muito importante, né, mas a gente precisa olhar também para os outros conceitos quando a gente fala de social, né, e também aí do econômico. Com certeza a economia circular ela vai gerar novos modelos de negócio, né, ela vai gerar também um desenvolvimento da sua cadeia produtiva, e isso com certeza vai ter bastante impacto também aí em termos de renda, em termos de emprego, né, em termos de arrecadação, né, e principalmente também, né, em termos de competitividade da indústria nacional, né, principalmente, né, colocando aqui e resgatando, né, a pergunta anterior, né, da necessidade da gente estar, né, adequado a esse contexto internacional para ser cada vez mais competitivo. Veríssimo, você já falou da transição energética na sua resposta anterior, mas eu quero explorar mais esse tema com você. Como a economia circular pode contribuir efetivamente com a transição energética? Através da economia circular, né, a gente pode diagnosticar a realidade e propor soluções, principalmente para a eficiência eficientes processos, né? Os processos industriais, né? Eles precisam ser melhorados, ser mais eficientes. Isso, né, com redução de impacto ambiental, é claro. Você, através da eficiência de processo, você consegue também alcançar menos impactos ambientais, né? A adoção de princípios torna-se fundamental para o sucesso do nosso negócio, por exemplo, né, do setor energético, né. No caso da transição energética, o reaproveitamento de resíduos, por exemplo, né, transformando ele em energia, acho que é um dos caminhos, né. Também você pode aproveitar os resíduos remanufaturando eles, né, na própria indústria. Isso são ações que contribui para a energia circular e a redução de energia dentro do processo produtivo e a eficiência do processo produtivo, né? O conceito de circular, ele separa a atividade econômica do consumo de materiais e energia, né? Você tem que tratar as coisas, talvez de forma parcelada, mas dentro do conjunto da economia, né? Criando ciclos de menos desperdício, né, de mais eficiência, minimizando e eliminando qualquer recursos, né, que você pode melhorar.
inclusive no caso do carbono, por exemplo, né, que podem ser reutilizados. A hidrelétrica de Jirau, né, ela já doou créditos de carbono para 2 grandes eventos aqui no Brasil, né, foi as Olimpíadas de 2016 e o Rio Open, né? Eu acho que através desse conceito da energia circular dentro do processo produtivo é que a gente vai avançar no setor elétrico. Davi, a minha pergunta sobre economia circular para você agora é a seguinte: aproveitando aí o gancho da COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia, considerada estratégica para o combate às mudanças climáticas e um ponto de inflexão para o futuro do planeta, eu quero saber de você o seguinte: se o consumo de recursos naturais se mantiver nesse modelo, quais serão os impactos para o país e a economia mundial? Rafael, eu acho que primeiro, né, você falou em COP26, tem uma oportunidade também da gente dar publicidade aqui à nossa estratégia que vai ser apresentada lá, né? Então, como eu coloquei numa pequena parte nas perguntas anteriores, né, alguns pilares foram desenhados de forma a dar prioridade, né, à transição para uma economia de baixo carbono. A gente vai falar muito sobre carbono e energia, 2 temas bastante conectados, bastante falados aí em vários fóruns que a CNI tem participado, né, no contexto internacional. Então, esses 2 pilares aí são bastante relevantes, né, com certeza. O primeiro, quando a gente fala de transição energética, a gente falou aqui sobre os renováveis, mas trazer também figura, né, de agendas mais novas, com mais inovação, mas também aqui ressaltar, né, o que o Veríssimo colocou também quando falamos em termos de eficiência, né? E essa agenda de eficiência energética é bastante importante, é a energia mais barata que tem disponível hoje, né, para todos os consumidores, né? Então, passado desse ponto de energia, a gente evolui para a parte de carbono, né? A questão do mercado de carbono assume também uma importância bastante relevante aqui dentro do Brasil. Trabalhamos anteriormente num projeto, né, do Banco Mundial, junto com o Ministério da Economia, né, articulando junto com aqueles setores mais energointensivos, e hoje, né, evoluímos como algumas diretrizes, né, para estabelecimento do mercado de carbono a nível doméstico, mas a economia circular também entra com ponto, né, um terceiro pilar, né, devido à sua importância. Hoje estamos construindo uma norma internacional no âmbito da ISO, né, mas trazendo também o entendimento, a expertise da indústria brasileira para poder colaborar com a elaboração dessa norma internacional, mas é sempre bom deixar também bastante claro, né, a diferença, né, entre países, né? Enquanto alguns estão pensando muito em indicadores, em metas, em modelo de gestão, aqui no Brasil a gente ainda lida com problemas mais estruturantes, né, como os próprios lixões e também questões relacionadas a saneamento básico. E finalizo aqui, né, a importância dessa estratégia, falando também da conservação florestal. É um tema bastante importante, até porque é uma característica do Brasil quando você fala de cobrimento, né? Hoje o Brasil tem quase 60% de cobertura florestal e, com certeza, esse é um dos pilares bastante importantes, né, quando a gente fala aí de redução de emissões, de cumprimento de NDCs, das metas estabelecidas aí no Acordo de Paris. Veríssimo, para encerrar, quais são os desafios que o setor de energia precisa enfrentar na adoção de práticas ligadas ao conceito de economia circular? A gente tem como objetivo a adoção das práticas ligadas à economia circular, né, no setor de energia. O grande desafio hoje é ultrapassar a barreira da transição energética, né? A gente realmente avançar nessa questão da transição energética, né? Eu acho que é importante esse avanço, né, da transição energética para a gente ter a melhoria, né, nos processos. Estudos apontam, por exemplo, que você tem dificuldade enfrentada para a implementação das renováveis, né? A gente falou de eólica, biomassa, solar, mas a gente ainda tem, como o Davi bem lembrou, né, alguns entraves ainda burocráticos, né, quando você vai implementar um projeto desse, né? A complexidade, né, o custo também, né, dessa implantação. Então, toda a questão da conjuntura econômica, né, os montantes de investimento que tem que ser feito, né, para essa nova indústria, vamos dizer assim, né, investimentos na concorrência de fontes tradicionais de energia, né? Então, você tem a concorrência dos valores também de energia, né, dentro desse contexto para as renováveis, né? Então, isso é um fator importante. E um aspecto que eu
queria deixar também é a questão de, por exemplo, o setor de energia, né, ele é muito distribuído no Brasil hoje, né, através da eólica, solar, a energia hidráulica, né, que são energias limpas, e ele pode, trabalhando dentro da energia circular, com a eficiência de processos, levar isso para o entorno, para as comunidades, né? Transferir esse conhecimento, né? Para o Brasil poder... o Davi falou muito bem da questão dos lixões, né? Quando a gente leva esse conhecimento, esse cuidado da energia circular para dentro das nossas comunidades do entorno, eu acho que a gente também está contribuindo, né, com a sociedade, vamos dizer assim. Eu acho que isso também é um legado que a gente está deixando e é importante deixar para as comunidades e para a sociedade. E assim chegamos ao fim do debate de hoje. Quero agradecer aos nossos convidados, Davi Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, e Veríssimo Neto, gerente de Meio Ambiente e Socioeconomia da Giral Energia. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado aí, Veríssimo, pela oportunidade também de bater esse papo com vocês. É muito importante a gente trazer, né, a temática da economia circular, né, até para a gente dar publicidade também da importância desse tema, seja para o setor industrial, seja para a sociedade, seja para o governo. Né, somente com a união de todos esses atores a gente vai conseguir fazer uma transição aí mais estruturada. Obrigado, Rafael. Obrigado, Davi, pela oportunidade de falar ao nosso público, né? Acho que essa troca de mensagens foi bastante relevante, né? Contribui com principalmente a questão da transição energética, a economia circular, que são pilares que acho que o setor elétrico e a própria indústria em geral está trabalhando nesse sentido, né? Esses conceitos de economia circular, né? Para reduzir desperdícios, né? E ser mais eficiente nos seus processos produtivos. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENDE. ENDE assina memorando de entendimentos com o governo do Ceará. A ENDE e o Estado do Ceará assinaram na sede do governo cearense o memorando de entendimentos para desenvolver um projeto de hidrogênio verde de grande escala no porto de Pecém. O foco principal é a exportação deste produto. No entanto, também está sendo avaliado seu uso em mobilidade pesada, o que permitiria transformar o projeto em um hub de hidrogênio verde. Além de incentivar o início de uma economia nacional do hidrogênio verde, o projeto permitirá ativar a descarbonização. A primeira etapa tem como objetivo produzir entre 100 e 150 megawatts de hidrogênio verde em um prazo de até 5 anos, e, em seguida, desenvolver outras fases até chegar a uma escala maior, acompanhando a expansão dos mercados locais e internacionais. Neste contexto, a ENDE está aberta a colaborar com vários stakeholders, de forma a permitir que esta ação seja acelerada. ENDE conclui venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. A ENDE concluiu a venda para a Fram Capital do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, localizado em Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina, que possui capacidade anual instalada de 857 megawatts. O preço de aquisição de 100% da participação acionária da empresa controlada, Diamante Geração de Energia, detentora do complexo, é de até 325 milhões de reais, dos quais 210 milhões foram pagos no fechamento da operação e 115 milhões estão sujeitos ao cumprimento de determinadas condições precedentes, as quais devem ser concretizadas até o final de 2022. Com a venda do CTJL, cerca de 97% da matriz da ENDE no Brasil passa a ser renovável, proveniente de fontes de geração hidrelétrica, eólica, solar e biomassa. ENDE cria a segunda edição do projeto Mulheres do Nosso Bairro. As mulheres continuam sendo o público mais afetado pela pandemia da Covid-19, com o objetivo de reduzir o impacto desse cenário ainda mais desigual e apoiá-las na superação de parte desses desafios. A ENDE celebra em outubro os resultados da primeira edição do projeto Mulheres do Nosso Bairro, lançando seu segundo edital, que oferece apoio financeiro a empreendimentos locais liderados por mulheres. O programa consiste em iniciativas para fomentar o empreendedorismo e a geração de renda, além de oferecer cursos gratuitos de capacitação, informações sobre redes de apoio, ações de sensibilização e conscientização para combater a violência doméstica e suporte à saúde. Serão selecionados 25 empreendimentos locais de pequeno porte para aceleração, com fomento de R$10 mil cada. As inscrições para a nova etapa do programa poderão ser realizadas entre os dias 19 de outubro e 5 de novembro pelo www.mulheresdonossobairro.com.br.
Veja mais notícias no site da End e Hub Além da Energia, onde você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!